Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão da primeira Câmara Civil, em 10 de setembro de 2024, terça-feira. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Estou de acordo? Aprovo, Excelência. Expediente. Na ordem administrativa, cumprimentando a doutora Sayonara Café do Ministério Público, sempre aqui presente conosco. Nós informamos que os desembargadores Ibanez Monteiro e o doutor Luiz Alberto deverão comparecer para efeito de ampliação do quórum. Excelência, gostaria de... Pois não, doutora, por favor. Primeiramente, cumprimentar a Vossa Excelência, a presidência, o desembargador Cláudio Santos, cumprimentar os desembargadores que fazem parte desta Câmara Civil, desembargador Cornélio, desembargador Expedito, cumprimentar os senhores advogados presentes na sala, inclusive virtualmente, cumprimentar também os servidores e desejar a todos um bom dia. Muito obrigada. Na ordem jurisdicional, o desembargador Guilherme deve estar chegando em pouco tempo. Então, vamos dar início ao processo da relatoria do doutor Cornélio. É o 28, 29 e 30, doutor Bruno Henrique Saldanha. Se não estiver presente, passemos então da relatoria do desembargador Cornélio. O doutor Bruno não está presente. Preferência. O que é que houve com 12? Opa, bom dia, amigo. Pois não, doutor. Bom dia, muito bom dia a todos os Doutora excelentíssimos desembargadores. É sempre uma satisfação estar aqui diante de Vossas Excelências. Cumprimento ainda a representante do Ministério Público, uma satisfação tê-la, bem como os advogados aqui presentes na casa e os serventuários aqui também, que permitem a execução desta sessão com o seu trabalho e sua dedicação. Bom, Excelências, no agravo de instrumento número 28, 29 e 30, em que a Unimed Natal é parte agravante, estamos nos insurgindo contra a decisão proferida de primeiro grau, em que o juízo determinou que fosse reativado a contratação de planos de saúde, né? E a respeito desses cancelamentos e desses contratos, eu trarei aos senhores algumas particularidades. Tive a oportunidade de já expor isso na última sessão, mas gostaria de detalhar a cada nova oportunidade. Esses contratos que não chegaram a ser cancelados, né? Foram notificados beneficiários da Unimed Natal que possuíam um contrato coletivo por adesão, em que nesse contrato eram partes o beneficiário, né? A operadora de saúde, a Unimed Natal, e a Qualicorp, a administradora de benefícios. A administradora de benefícios Qualicorp e a Unimed Natal estavam encerrando a sua contratação no dia 23 de junho de 2024 e, em razão disso, a Unimed Natal se adiantou e realizou a notificação de todos os beneficiários que possuíam esse tipo de contrato junto à operadora e à administradora de benefícios. Como os senhores muito bem sabem, da análise da Resolução Normativa 557 de 2022 da ANS, um plano coletivo por adesão, ele possui 3 partes intervenientes no contrato. Um deles é o beneficiário, como disse os senhores, e a administradora de benefícios. A administradora de benefícios, ela é a parte que é responsável pela gestão do contrato. É ela quem faz a admissão, faz a análise da elegibilidade do beneficiário, faz a admissão do beneficiário naquele contrato, verifica se todas as condições para que aquele beneficiário faça parte daquele tipo de contrato estão presentes. A operadora de saúde oferece o serviço médico-hospitalar. Esse tipo de contrato possui particularidades, é importante que se diga, porque, como disse os senhores, existe a necessidade de que o beneficiário faça parte de entidades ou associações
a exemplo, por exemplo, de sindicatos, para que ele esteja naquela condição de elegibilidade em que é permitido contratar aquele plano de saúde. Muito bem. Além dessa particularidade, é um tipo de plano de saúde, um dos únicos, dentre os 3 possíveis de contratação, individual, o coletivo empresarial e o coletivo por adesão, é o único que permite o cancelamento do plano, por exemplo, de maneira unilateral, em que a administradora comunica ao beneficiário que não mais fará parte daquele contrato. E para que isso ocorra, essa rescisão unilateral, é necessário o quê? Que ele notifique o beneficiário, né, dentro de um prazo de pelo menos 60 dias, e, além disso, ofereça uma outra oportunidade de contratação para o beneficiário. A Unimed Natal, ciente dessas particularidades e necessidades do contrato, se adiantou a comunicar aos beneficiários por meio dos portais, do aplicativo e mesmo por notificações enviadas diretamente a cada um dos beneficiários, ela promoveu, então, a comunicação do beneficiário. Essa comunicação, excelências, como disse, foi pré-requisito e aconteceu no mês de abril de 2024. Certo? Justamente cumprindo esse requisito para que o plano pudesse ser, então, contratado. Quando da comunicação do cancelamento, não do beneficiário, do contrato do beneficiário, mas da administradora de benefícios com o plano de saúde, com a operadora de saúde. Quando da comunicação do cancelamento, do encerramento desse contrato, a operadora de saúde disponibilizou ao beneficiário também outra forma de contratação. É importante que se diga que esses requisitos que estou trazendo aos senhores estão contidos na Resolução 19 de 99, que foi expedida pelo Conselho de Saúde Suplementar. Então, disponibilizou ao beneficiário um plano individual, né, para que, então, pudesse o beneficiário ter a oportunidade de migrar, inclusive, sem que fosse, em que naquela oportunidade foi dispensado o período de carência. Tudo isso, como disse aos senhores, cumprindo as exigências regulamentares pertinentes àquele caso. Então, senhores julgadores, trouxemos aos autos as provas que os senhores podem observar de que o cancelamento ele se revela como cancelamento legal, revestido de legalidade, e ainda em que a operadora de saúde procurou cumprir os requisitos que foram determinados. Então, por entender que a decisão que está sendo agravada não merece ser mantida, mas sim merece a reforma para que o cancelamento seja mantido, inclusive porque a Unimed não mais permanece com o contrato junto à Qualicorp, é aqui a nossa manifestação, pelo provimento do nosso agravo e reforma da decisão de primeiro grau. Posso falar? Doutor Bruno. Doutor Bruno, eu estou dando provimento, doutor Bruno. Eu não sei se os colegas querem. No caso aqui. Há uma dúvida. Há uma dúvida, então pode fazer. Desembargador Cornélio, se esse valor do plano individual e do plano coletivo são parecidos, porque nos outros casos são pessoas físicas e no primeiro é uma empresa, né? É verdade. Então eu teria só dúvida nesse aspecto do valor, sabe? Presidente, pela ordem. Um minuto, por favor. Tem o 28, 29 e 30, né? Isso. Vossa Excelência. O meu 28, 29 e 30. Só um minuto, por favor. A minha dúvida, que aí a Vossa Excelência irá aproveitar na sua palavra, é sobre os valores Do que ele paga atual. que ele paga atualmente paga, no plano vai coletivo para o e individual. os outros são planos individuais. Quanto a esse, eu acho que está bem posto, mas no plano coletivo. A doutora também pode depois explicar. Esse plano, os planos, pelo menos dos processos que eu estou à frente, eles são planos que, no meu ponto de vista e na tese que eu sustento, são planos falsos coletivos. Afinal de contas, os contratos constam exclusivamente à parte. Ponto. No que diz respeito aos valores, os valores, eles, apesar de haver uma relativa discrepância, mas o X da questão que inviabiliza a continuidade do tratamento é porque todos esses planos, eles são com coparticipação de 30% a 50% de absolutamente tudo que o usuário utilizar, sem limitação.
A mesma resolução número 8 do Conselho Nacional de Saúde Suplementar, que fala da possibilidade de rescisão, também fala que o plano de saúde não pode atribuir uma coparticipação que inviabilize o tratamento. Então, desembargador Cláudio Santos, o valor fixo mensal, ele pode até variar um pouco para mais, para menos não, mas o grande X da questão é a coparticipação, que todos os planos individuais atuais, vendidos, comercializados pela Unimed, eles incidem em coparticipação. Ou seja, se uma criança, por exemplo, faz um tratamento de R$10.000 mês, ele vai pagar de 3 a 5 mil de coparticipação. Portanto, a mensalidade fica totalmente discrepante. Estou divergindo somente nesse aspecto, que para ele passar do coletivo para individual, ele teria que passar a pagar a tarifa do individual. No primeiro somente. Mas o meu... Compreende, doutor? Compreendo. Mas esse Embargador. plano de pessoa jurídica que o senhor está falando é processo da minha... É o 28. O que ela falou nos 3. Certo, sei. É porque o desembargador Cornélio aqui no 28... Eu estou dando provimento, a partir do dia 23 se mantém o que ele está internado, ele está precisando do tratamento. Não, né? sobre a internação, nós Tudo estamos bem. de acordo. Para o futuro, sabe, Cornélio, é que eu vejo que nós estamos O que, impondo... é que a doutora diz dessas condições? Eu vou pedir vista do 28, ok? Pronto. Mas A esse gente- 28, viu, do desembargador Cláudio Santos, ele é porque é um filho e uma mãe, não é um plano jurídico, não, pessoa jurídica, não. É um plano coletivo, mas é um plano de 2 pessoas, uma mãe e um filho. Uma com depressão extrema, que está fazendo tratamento psicológico, e outra criança com autismo. O 28, que é o de João Miguel dos Santos Lima, Carla Aparecida Rodrigues. Vou pedir vistas Pois do não. 28, ok? Eu trago na próxima. Se Na for- sequência, Desembargador Cláudio Santos, por favor, a palavra. Excelência, hoje minha mãe completa 96 anos. Eita. Saúde, muito paz, viva. Está aniversariando hoje, estou precisando, Vossa Excelência, dê prioridade aos meus processos que eu vou julgar, que eu tenho que ir a Mossoró. primeiramente lhe cumprimentar Eu quero- e desejar Tem que dá tempo. na festa, Não, é dito, lhe cumprimentar, Obrigado. parabenizar e desejar que eu possa ser convidado na festa dos 100 se anos. Deus quiser, Excelência. Doutor, o desembargador, o 29 e o 30 fica julgado então? Fica julgado. Pronto. Pagador expedito, Qual que não cabe? Sustentação. O 31. tem que avisar o pessoal lá, viu, que já estamos, É. se quiserem vir, 31 é o último? porque senão o expedito vai ter que sair. Desembargador, o 31 e o 34 não cabe sustentação oral. Estou aqui me antecipando, porque o desembargador está muito apressado e eu quero livrar do meu também. 31 e 34. É doutor Paulo Coutinho, 31. Embora que o 31, o doutor Paulo está aí, pesava nem. E o 34. 34 é embargo de declaração. Anissa Cristina, ok. 31 também, ok. Não cabe. Embargador expedito 4, doutor Roberto Pimentel, doutor Fernando, mas tem que ser ampliação de cor. 23, José Vicente, embargador Cornélio. Vamos lá. Embargador Dilermando, aliás. 23. Pois não, doutor. Vamos agilizar, por favor. Vossa Excelência representa quem? 23? Representa quem? 13, movimentações inteligentes. Tem 2 citações ou só uma? Não, só uma, doutor. Só uma? Isso. O 23 recurso está sendo conhecido e provido, né? O 23. 23. Está sendo conhecido e provido. Sendo provido, Vossa Excelência dispensa Dispensa, dispensa. ou provido à unanimidade, né? A unanimidade da Câmara. Por enquanto, não. Só tem 2 votos. Né? É. Mas eu estou Olha. acompanhando. Mas eu estou acompanhando Vossa Excelência. A unanimidade, doutor. Tá certo, ok, obrigado. Bom trabalho. 19, desembargador Dilermando Renato Augusto.
Renato Augusto. Não está presente, Renato Augusto. Tem sustentação dos dois lados. 03, Ricardo Duarte. O agravante é a Unimed mesmo, porque às vezes está inverso. É a Unimed agravante, às vezes está invertido, às vezes, na pauta. 03. Tem duas tentações, não é? 03 agora é da minha relatoria. Ah, pensava que era 19. Não, 19 ele não está aqui, se inscreveu. 19 já foi então, né? Então agora é o 03. Julgamento ampliado. Não tem condição, não ser ampliado. Então não pode ser Agora julgado. Tem que esperar um pouco. Não pode, tá faltando aí. Ah, tem o 21 também ampliado? Não, 21, Vossa Excelência retirou de pauta 21. na sustentação anterior. Está votado. Está votado. É o 21, eu tô desembargador de Lermando. Pois não. Esse 21 eu estou concedendo o mesmo entendimento para as duas pessoas. Porque o chefe era o que está sendo funcionário ficar. Ele vai para ampliação de qualquer forma, porque há uma divergência parcial, né? Eu estou acompanhando Vossa Excelência, mas estou estendendo ao outro, que era o superior hierárquico. Pois não. 31 não tem. 03, Paulo Coutinho. Vai esperar, doutor. 08, Paulo Coutinho. Paulo Coutinho não está presente? Não provido, julgado. O 12, preferência, já foi, né, doutor André Felipe? Não? O 12 não foi ainda não, o 12. O 12? O 12, eu não voto vista meu. Eu estou trazendo um voto vista do 12. O 12 é apelante é Lália advogado, apelante no motivo de Natal, não é isso? Isso. O 12. É o 12 agora, César? Como? O 12 agora? É o 12 agora? Já foi votado. É só o seu voto que falta externar. Eu estou trazendo um voto aqui que eu pedi vista. Já foi votado, pedi vista. E estou trazendo um voto. Estou trazendo um voto divergente, conhecendo e dando provimento a recurso para reformar a sentença recorrida e reconhecer a nulidade dos lançamentos constantes das CDAs 620014 06200. Ok. Então, eu estou divergindo, vai para ampliação, não é? Tem um voto longo aqui, não vou a paciência do senhor, então tem um voto muito longo, né, fundamentado. 08, doutor Paulo Coutinho, né? Era 08 da minha relatoria. Vossa Excelência fala por quem, doutor? Fala pela Marbella Agravante. Pois não. Já tinha chamado, né? 8, né? Mas ele estava aqui na porta, né? Ah, tudo bem. Na verdade, eu peço desculpa. Tudo bem. É porque hoje estamos tendo 3 sessões nas três câmaras. Graças e aí eu estava na expectativa lá, e aqui tinham vários outros na frente, por isso eu peço desculpas. Vou ser bem breve, excelências. Pois não. É um pedido de suspensão de execução. Há uma execução formada por um título
que é uma compra e venda, e há uma ação anulatória que identificou a falsificação de uma assinatura, da assinatura principal, do sócio da empresa, após o falecimento dele, e foi essa empresa que assinou o título. E essa execução já tramita há algum tempo, mas recentemente é que se identificou essa falsificação, e não foi aleatória essa identificação, na verdade foi em função de uma confusão feita nos autos do inventário, em que as partes começaram a relatar, a parte inventariante, que inclusive é quem assina o título, relatar que desconhecia a empresa, e esse desconhecimento não batia com o fato de haver uma assinatura no processo de execução. A agravante providenciou a lavratura de um laudo pericial, e obviamente essa ação vai ser instruída, vai se discutir a fundo essa falsificação. O que nós pedimos no agravo é que até que se tenha essa definição da validade ou não do título, que não se adotem medidas constritivas, ou seja, que a execução não prossiga. O processo, em primeiro grau, se encontra garantido, porque se trata de imóveis valiosos, que já estão bloqueados, mas há uma tentativa, inclusive temos outro processo na pauta, porque apesar de existirem esses imóveis, a parte exequente tem buscado outros meios, inclusive com a tentativa de penhora de faturamento da empresa. Então, o fato de existir essa ação anulatória nos parece suficiente para, ao menos neste momento, não causar um prejuízo maior à empresa, advinda de um título que, pelo indicativo do laudo pericial, não tem validade pela falsificação da assinatura. Nós estamos anulando assento para voltar para instruir. Anonimidade. Perfeito, excelência. Então, Ok. dispenso. Ok. Excelência, Ok. eu tenho. A outra não cabe. A outra. Pronto. Obrigado, excelência. Desculpe pelo atraso. O 3 é ampliação de quórum. 1. O 2 também. Esse aqui também. Ampliação. Presença dos colegas. Ampliação. 5 também. Vou botar aqui do lado. Ok. O 9, minha relatoria, Samara Maria. Está presente? Samara Maria. Sim, excelência. Estou presente. A senhora defende quem? Excelência, eu tenho 2 processos em pauta. A senhora é advogada de quem? Eu tenho 2 processos em pauta. Acredito que o 9 seja a Anne Valesca, um mandado de segurança. É o 9. Isso. Mas eu vou abrir mão neste processo da sustentação, excelência. Eu vou aguardar o segundo processo apenas. O processo aqui está sendo provido. O 9. Qual é o outro da senhora? Obrigada. É o 27. É da relatoria do Dr. Dilermano.
Vamos lá, Dilermando. Vossa Excelência fala por quem? Falo pela recorrente, a apelante Lúcia Maria. Pode falar. Está com a palavra, doutora. Pois não. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutor Cláudio Santos, excelentíssimo senhor doutor relator deste processo, doutor Dilermando Mota, excelentíssimos senhores julgadores presentes a essa sessão, colegas advogados, serventuários presentes, representantes do Ministério Público. Se trata de uma apelação civil, em que se tenta reformar a sentença proveniente da terceira vara de família da comarca de Mossoró, em que julgou procedente a ação revisional de alimentos contra a parte ora apelante, em que se trata de uma senhora com 67 anos, atualmente em tratamento de carcinoma epidermal, câncer de pele. Esta senhora foi casada por mais de 30 anos com o apelado, e essa é a terceira revisão pela qual a apelante passou. Se trata de um idoso também, né, petroleiro aposentado, e a única diferença, senhores, entre as primeiras apelações, em que houve sempre redução, é que desta vez a senhora ela já atingiu a terceira idade, nunca trabalhou, era uma pessoa que era do sertão, que aprendeu apenas a cuidar dos filhos, nunca teve qualquer atividade remunerada. E com a chegada da maioridade dos filhos, os filhos fizeram sim uma contribuição para ela como trabalhadora autônoma, tá certo? Como dona de casa, e ela é aposentada com apenas um salário mínimo. Todavia, restou provado nos autos que durante toda a vida adulta desta senhora, da apelante, repito, hoje portadora de carcinoma epidermal, que nunca trabalhou, a única renda dela, oficialmente, é uma aposentadoria por idade, recentemente concedida no valor de um salário mínimo. Anteriormente, a ação vale ressaltar que a sentença de procedência, ela, quando julgou procedente, porque o autor, que é o apelado, ele pedia a exoneração ou subsidiariamente a redução dessa pensão. Defendemos a total improcedência da ação, porém, em uma análise, considerando que entre a segunda revisão pela qual ela passou e esta terceira, ocorreu apenas um fato modificador da necessidade, talvez, ou até que mudasse os fatos, que seria a razão de ela ter se aposentado e hoje ter uma renda de um salário mínimo. Ficou demonstrado claramente nos autos e pela documentação o quesito capacidade de pagamento, uma vez que se trata de pessoa aposentada, ex-petroleiro, que tem renda formal advinda do INSS e da Petros, uma renda bastante significativa. Possui um filho menor também, e isso já foi contabilizado, inclusive ensejaria, ou talvez desse até razão para a redução na mesma proporção que é a renda dessa senhora, que é de apenas um salário mínimo. Por estas razões, Excelência, entendo que houve erro e peço vênia a Vossas Excelências e clamo por novas reflexões nesse sentido, porque não se trata de pessoa com capacidade para o trabalho e uma pessoa que sequer enfrentou o mercado de trabalho e não terá e não teria mais condição de se jogar ao mercado de trabalho, uma vez que nunca trabalhou apenas em casa, como doméstica e como nossas mães e nossas avós foram educadas a fazer. Hoje se vê numa situação em que o ex-marido a deixou, já revisou 3 vezes a pensão e agora, neste momento em que sua debilidade é ainda maior, a sua capacidade é muito menor e acometida de uma doença gravíssima, teve a pensão, da qual sempre dependeu financeiramente, exonerada.
Por estas razões, pugna Quantos anos pela ela tem? reforma da sentença por Vossas Excelências, que, se não for pela reforma total, que dê provimento parcial à apelação no sentido apenas de reduzir a pensão na mesma proporção em que a renda da apelante também está aprovada nos autos, em que a redução de apenas um salário mínimo, para que não haja nenhuma mudança drástica entre o padrão que ela já vinha tendo, que era um padrão mínimo, diga-se de passagem, não estamos falando aqui de uma pensão alimentícia grande ou exorbitante, mas na monta mais ou menos de 2 salários mínimos, então que essa seja apenas reformada no sentido de reduzir a pensão na mesma proporção de que hoje ela tem a aposentadoria dela. É nesses termos em que eu... Qual a idade dela, doutora? 67 anos. Vou pedir vista do processo 27. Senhor presidente, só para o voto do relator, é isso que você fala, é pela desprovimento do recurso. Inclusive, a própria advogada disse agora na tentação que já houve 3 tentativas, tentativas em processos distintos de redução. E com a devida vênia, e não é o pesamento do relator, mas pensão para ex-cônjuge é situações excepcionalíssimas, né, no que diz a doutrina e a jurisprudência. Né? Inclusive, em alguns casos, estou falando em tese, não é nesse caso específico. Né? Às vezes se pretende pensão alimentícia, né, como se fosse pensão previdenciária. Eu entendo que, salvo casos específicos, separou, então, daí as obrigações decorrentes do casamento cessam todas elas, à exceção apenas de casos específicos. Essa é a posição em tese. E no caso concreto já houve 3 ações, mas vamos aguardar o voto do embargador Cláudio, que deve trazer luzes para a conclusão final da Câmara. Esse processo, na sequência número 1, doutora Maria Isabel, eu vou retirar de mesa para reexame. 11. Sim. Virá na próxima pauta, excelência? Sim, certeza, se Deus quiser. Muito obrigada. O 12 foi julgado. 13. Renato Duarte Melo. Não está presente. 14. Flávio André Alves de Brito. Também faz a favor dele, né? Murilo Mariz, 15. Votado. 16, não, mesa, Expedito Ferreira. 17, Cheio da Cunha Ribeiro Barros. Bom dia, senhor presidente. Estou aqui, disponível. 17, Vossa Excelência fala por quem? Falo pela PV, excelência. Pois não, doutor. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres desembargadores. Antes de iniciar minha frase, minha palavra, eu só gostaria aqui de elogiar o belíssimo trabalho que o senhor presidente vem fazendo aqui nesses julgamentos, sempre dando celeridade. E eu não usarei o tempo integral em respeito aqui ao julgamento de Vossas Excelências. Excelências, no caso, ele foi apresentado aqui um orçamento, vou fazer um breve resumo, de fornecimento de materiais. Contudo, Excelências, o orçamento apresentado nos autos, principalmente no ID 1108854444, ele extrapola a cobertura determinada na liminar e, inclusive, do que foi prescrito pelo médico. Na medida em que na prescrição médica não há qualquer menção quanto à necessidade de gás, luva estéreo, luva de procedimento, fita HGT, lança e demais materiais listados no orçamento, que eles representam um custo aí mensal de pelo menos R$ 2.500, aí mais ou menos. Por isso, Excelências, além disso, também está sendo cobrado
custeio de shampoo, sabonete, enxaguante bucal, materiais de higiene pessoal e ultrapassam aí a questão do fornecimento mesmo dos materiais médicos e já entram na esfera de materiais de uso pessoal. Por isso, Excelência, o que se requer é a reforma da decisão para a retirada desses materiais, principalmente, Excelência. Senhor presidente, eu agradeço aqui, eu encerro a minha fala. É o 17, né? Isso. Está pelo desprovimento do recurso. Ok, Excelência, só o 16 ficou também pelo desprovimento, né? Desprovimento. Agradeço, Excelência. Um bom dia a todos. O 16 não está em mesa. 16, 18, ainda né? não, né? E o 18. 19, Murilo, Maris, Renato Augusto, Paiva do Maresc. Votado. 20. Rafael Batista Ferreira Gonçalves Pereira. Bom dia. Bom dia, Pagador de Excelência. Lermando, 20. Pois não, doutor? Bom dia. O senhor fala pela Unimed? Isso, falo pela Unimed Natal, agravante. Saúdo a todos os desembargadores, o ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados e servidores dessa casa. Bom, Excelência, trata-se de uma ação de obrigação de fazer com pedido de liminar, onde a parte agravada, com disfunção de articulação temporomandibular, também conhecida como ATM, solicitou ao operador agravante a autorização para internação e materiais necessários à cirurgia, mas foi negado. A tutela antecipada foi concedida em primeira instância, levando a operadora a interpor o presente e agravo de instrumento. Excelências, a questão controvertida é se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear os procedimentos de materiais especiais de uma cirurgia odontológica não coberta contratualmente e de natureza totalmente eletiva, sem questão de urgência e emergência. Em caso de divergência técnico-assistencial sobre o procedimento a ser coberto como presente, as operadoras devem assegurar a realização de uma junta médica, o que foi realizado. E a junta médica ocorreu com profissionais de desinfatador, concordou com o parecer do auditor da Unimed Natal. Assim sendo, pelos motivos expostos, pugna-se pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento. Dr. Rafael Batista, negado provimento ao recurso. Obrigado, Excelência. O 21 foi pedido de vista, né? 22, Gustavo Henrique de Araújo Oliveira. Votado. Esse aqui, 23. Já foi 23. 24 não cabe. Marcílio. 25 é Elisa Andrade Antônio de Carvalho. Bom dia, Excelências. Estou presente virtualmente. Vossas Excelências me ouvem bem? Sim, por favor. Boa tarde, Excelências. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos e tentarei ser o mais breve possível, até porque é uma questão que, na realidade, é simples, mas que possui algumas particularidades que precisam ser detalhadas. Trata-se de uma execução fiscal de imposto de serviço contra a APEC, que é a entidade mantenedora da Universidade Potiguar, que tem sede em Natal. E a Unip, ela faz parte de um convênio com o município de Natal, que é o programa ProEduc, pelo qual a faculdade fornece bolsas de estudo aos alunos e, em compensação, ela pode efetuar a compensação do valor das bolsas de estudo do imposto sobre serviço. Acontece que, por conta de um entendimento ilegal do município de Natal, foi indeferida a compensação do ProEduc sobre o ISS, sob o argumento de que a universidade apenas poderia compensar os créditos que decorressem do exercício imediatamente anterior. Ou seja, a bolsa foi concedida em um período, ela apenas poderia ser compensada sob a ótica do município no período imediatamente subsequente. E esse foi o motivo pelo qual foi feito o lançamento
ou seja, o lançamento de ISS ele foi motivado justamente no indeferimento do parcelamento pelo município. Inclusive, em razão disso, com o lançamento de multa. Trata-se de uma execução fiscal de aproximadamente 3,5 milhões, um pouquinho mais que isso. E, justamente em razão disso, o UNP já havia ajuizado a ação declaratória, visando a obtenção do direito de realizar as compensações, inclusive dos exercícios subsequentes. Quando foi ajuizada a presente execução fiscal, já existia acórdão em favor da UNP, deferindo o direito de fazer a compensação para os exercícios posteriores e não para apenas o imediatamente subsequente. Entretanto, a Fazenda, mesmo ciente da existência desse acórdão, ajuizou a execução fiscal, cujo lançamento é motivado expressamente no indeferimento do parcelamento dos créditos do Proeduc. Acontece que, poucos meses após o ajuizamento da ação, inevitavelmente sobreveio o trânsito julgado da ação declaratória, que foi favorável ao contribuinte, e, em razão disso, 3 anos depois que foi ajuizada a execução fiscal, ou seja, 3 anos depois do fato de que a Fazenda estava sonegando ao contribuinte a certidão negativa de débitos, causando-lhes inúmeros prejuízos, acabou por reconhecer que foi feito o indeferimento do Proeduc de forma equivocada e ilegal, cancelou, portanto, a CDA, e a execução foi, portanto, extinta. Então, de um crédito de supostamente 3,5 milhões, o contribuinte teve que pagar R$0. Acontece que, equivocadamente, a sentença condenou a executada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda, alegando de que o que houve foi apenas o reconhecimento de um crédito em favor do executado e que, por conta disso, houve a compensação que acabou extinguindo a execução. Entretanto, essa não é a realidade dos autos, tendo em vista que o motivo do lançamento tinha sido exatamente o indeferimento da compensação, da mesma compensação. Então, na realidade, o que aconteceu não foi uma simples compensação, e sim um reconhecimento de que o lançamento carecia de certeza e liquidez, justamente por gozar de um vício de motivação, que é, inclusive, insanável, sob a ótica do entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, tanto é que não houve uma simples compensação, que havia aí aplicação de multa, de mora, e, obviamente, que essa multa foi cancelada, obviamente, porque o parcelamento tinha sido indeferido de forma equivocada. Então, na realidade, quem foi sucumbente nessa ação não foi o executado, e sim a exequente Fazenda, que foi quem indeferiu de forma incorreta o parcelamento e efetuou o lançamento eivado de vício de motivação. Então, o que se busca aqui agora é justamente o provimento da nossa apelação para inverter o ônus da sucumbência, para que a Fazenda, sim, seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do apelante. Em linhas gerais, é isso. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Processo 25, não é? Senhor presidente, eu estou trazendo de volta esse processo para reexaminar. Pois não, então eu vou retirar meu voto. O processo não está em mesa, doutora. Foi feita a sustentação e o relator vai rever. Até para manter... Ok, muito obrigada. Pois não. Na próxima sessão julgaremos, se Deus quiser. Com certeza. Nós temos agora o 32, Rafael Batista Gonçalves Pereira, pagador Cornélio, 32. Bom dia a todos. Saudos desembargadores, o ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados e servidores dessa casa. Bom, Excelência, Vossa Excelência, por favor, é da Unimed? Sou da Unimed Natal. Nome completo e OAB. Rafael Batista Ferreira Gonçalves Pereira, OAB PE 63828. Pois não.
Bom, na origem, trata-se de uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, em que a agravante alega ter pedido uma quantidade significativa de peso após uma cirurgia bariátrica. Em razão disso, em razão da perda de peso, solicitou a autorização e custeio de diversas cirurgias plásticas pós-bariátricas, além de custeio de procedimentos materiais. O Ministério Público, o juízo de piso, ao analisar o pedido... Doutor, o acordo não pelo desprovimento do recurso. Desprovimento. São. Doutor Rafael. Não. Sim. Jean Carlos da Costa. Embargador Cornélio. Lá. Quem é? Está na sala. Apelante. Julgado. 34, embargo, não cabe. 35, Herbert Benigno de Oliveira Moura. Embargador Cornélio. Olá, bom dia. Estou presente aqui de forma virtual. Representa quem, doutor? Ok? Representa quem, doutor? É José Luciano, o apelante. José Luciano do Nascimento. Pode fazer sustentação então, doutor. Bom dia, caros desembargadores, né? Doutor Cláudio Santos, presidente, doutor Cornélio Alves, relator, doutor Expedito e doutor Dilermano. Na verdade, esse é um caso, como muitos que estão vindo, né? Que trata de uma fraude. Ele está mais para caso de polícia, né? Uma vez que esse modus operandi do Grupo Reserva, ele vem sendo aplicado, iniciou em São Paulo, Rio, vem Bahia, e há uns 2 anos eles chegaram, aterraram aqui no Potiguar e, consequentemente, vem perpetrando essas fraudes, né? E, basicamente, é no sentido de que colocam um anúncio, chama alguns desavisados, no caso aí o senhor José Luciano, mestre de obra, destacando e anunciando financiamento de veículo, compra facilitada de veículo, e aí essas pessoas vão até o estabelecimento, lá eles prometem a realização do financiamento, solicitam a assinatura de contratos, e aí destacam que haverá posteriormente uma ligação onde, para que haja a liberação do valor, a vítima, no caso do senhor José Luciano, ele tenha que confirmar todas aquelas situações. Mas, no caso específico, há uma particularidade onde, na entrega do recurso financeiro, foi gravado o momento dessa entrega, né, por uma testemunha, na qual, em sede de instrução, eu pedi a oitiva desta testemunha e a juiz entendeu que a entrega no numerário estava pacificada e estava atestada nos autos. Ocorre que eu está disponibilizado o vídeo dos autos, há no vídeo, de forma clara, que os representantes dos requeridos, eles destacam o seguinte: no momento que você estiver entregando o seu dinheiro, você está adquirindo o veículo. Então, há toda uma cadeia para ludibriar, vamos dizer, os desavisados, e não são poucos, né? Há centenas de ações no mesmo sentido, para o mesmo requerido, o Grupo Reserva. E aí o que é que acontece? Simplesmente essa fraude está bem perpetrada, está bem já afinada e que, consequentemente, esses cidadãos perdem todo. No caso específico, né, perde todo o seu recurso. No caso específico, esse cidadão ele deu R$15 mil para dar entrada neste veículo. O grupo
dos 15 mil reais, colocou 13 mil reais como taxa de serviço, né, taxa de administração, e só 2 mil reais no momento da assinatura, 2 mil reais para eventual a cota. Ocorre que, daqui a 12 anos, né, que foi o prazo que foi estipulado, entre aspas, desse consórcio, né, o cidadão ele só vai receber dos 15 mil que pagou, só 2 mil reais. Então, a gente se insurge pela sentença quando não observou esse vídeo, que traz claramente vamos dizer, esse envolvimento dos representantes e a demonstração de que realmente havia um vício de consentimento, uma fraude, melhor dizendo, e, consequentemente, ou caso não seja a anulação da sentença para a oitiva desta testemunha, há, consequentemente, o provimento do recurso para anular o contrato, e é o que se espera. Estou mantendo a sentença pelo meu voto, né? As fraudes não foram comprovadas. Mantida a sentença, doutor. Esse é o 35, não é? Aham. Ok, obrigado. De nada, doutor. Nós vamos suspender a sessão por 5 minutos. Eu vou lá na outra Câmara, porque, pelo menos, se tiver condições de julgar os processos em que haja advogado presente, não é? Eu vou lá e volto. É aqui no meu mandar. Fica suspensa aqui. Retomo a sessão ordinária da primeira Câmara Civil, nesta data de 10 de setembro de 2024. Vamos dar preferência aos advogados presentes, como é de praxe nessa corte. Vamos chamar o processo número 04. Estão presentes os doutores Roberto Pimentel, aliás, e Fernando Jales, apelante e apelado, número 4 da relatoria do desembargador Expedito Ferreira. Com a palavra pelo apelante. O presidente presidirá a sessão, mas não votará porque alegou suspeição. Obrigado, presidente. Desejo bom dia a todos. Registrar minha satisfação de voltar à tribuna. Fórum em face de um voto divergente do desembargador Dilermando Mota. Obrigado, presidente. Registro satisfação de voltar. Cumprimento o presidente, cumprimento os demais julgadores, o relator, desembargador Expedito, o desembargador Cornélio, o desembargador Dilermando e os desembargadores convocados, doutor Ibanez e doutor Luiz Alberto, a digníssima representante do Ministério Público, doutora Sayonara, prazer em revê-la, servidores aqui presentes, advogados e partes aqui na pessoa de Guimarães, sócio e administrador da Espacial Autopeças, em nome de quem eu sustento nesta tribuna, fazendo também um registro, a minha saudação ao doutor Maurício Albuquerque, que sustentou na sessão passada, em que foi iniciado o julgamento, mas não pôde comparecer e, honrosamente, hoje eu substituo aqui na tribuna. Senhor presidente, um processo desde 2008 que corre, eu serei sucinto, até em virtude do pedido do desembargador Expedito aqui, em virtude da necessidade de viagem à comarca de Mossoró, onde reside sua mãe, a quem parabenizo pelo natalício, e serei breve. É um processo que já corre desde 2008, em que foram feitas 5 perícias, 3 na primeira instância e 2 neste tribunal. A última, de primeira instância, onde foi apontado o valor do negócio e os haveres da sócia retirante, foi anulada pelo desembargador Expedito, aqui uma decisão de setembro de 2019. E
o objeto da anulação foi o seguinte: disse Sua Excelência o relator, desta feita, para um correto e seguro julgamento do recurso, verifica-se necessária nova produção de prova pericial, utilizando-se os parâmetros da norma ABNT 14653. Em razão disso, foi designada já nesta instância recursal, e aí o relator utilizou-se de um dispositivo do Código de Processo que permite a instrução do feito aqui, designou uma nova perita que, após impugnação feita por ambas as partes, concluiu, chegou-se num valor, apontou um valor. A primeira perícia tinha apontado um fundo de comércio, salvo engano, no valor de 84 milhões. A segunda, no valor de 48 milhões. No entanto, após a impugnação da parte ora apelante, recorrente, o desembargador Expedito também anulou a segunda perícia. E aqui eu cito as razões pelas quais Sua Excelência assim o fez. A decisão é de maio de 2022, e o desembargador Expedito disse: como demonstrado, a apuração do Fundo de Comércio em 4 de setembro de 2007, de acordo com a norma ABNT 14653, não restou suficientemente clara, haja vista a não observância completa da norma ABNT, como os erros de cálculos matemáticos cometidos e acima consignados, justificando-se a realização de nova prova pericial. O que é que as decisões assentaram? Para fins de apuração do Fundo de Comércio, que é apenas um dos elementos que compõem a quantificação do valor do negócio, e com a quantificação do valor do negócio, os valores a que a sócia retirante tem direito, com base no seu percentual, foi assentado aqui expressamente. Tem que se olhar, tem que se observar a norma ABNT 14653. E aqui no ponto, eu vou ser muito objetivo, o que é que a referida norma fala em relação ao Fundo de Comércio? Ela diz: a identificação deverá considerar a previsibilidade de rendas líquidas a serem auferidas pelo empreendimento durante sua vida econômica e corresponderá à diferença entre o valor econômico e o patrimonial. Ou seja, a norma ABNT utilizada para a quantificação do valor de fundo de comércio diz: vê-se o valor econômico da empresa, subtrai-se do valor patrimonial. Com isso, tem-se o valor do fundo de comércio. E aqui, dado o valor econômico e o valor patrimonial da empresa, chegou-se num fundo de comércio negativo, no valor de 65 milhões. E isso há uma explicação científica. O perito que foi designado pelo desembargador Expedito, inclusive veio aqui por indicação do Conselho de Contabilidade, o desembargador Expedito, inclusive na decisão que determinou esta última prova pericial, coloca aqui: vislumbra a necessidade de perito especializado na área empresarial, contábil e jurídica. Ou seja, o perito que fez essa última perícia detém toda a expertise técnica e está aqui em ponto equidistante, isento e com reconhecida capacidade no mercado local. Essa apuração, a norma diz, valor econômico menos valor patrimonial. Aqui a gente não pode fugir disso. O valor, a gente está avaliando aqui um negócio. O Fundo de Comércio, ele está declinado na norma, e aqui, contra essas decisões do desembargador Expedito, seja a primeira de setembro de 2019, seja a segunda de maio de 2022, não houve recurso da parte contrária. Ora apelada, sócia retirante, ou seja, há preclusão. Aqui a gente tem que analisar a prova no sentido de que, para apuração do Fundo de Comércio, tem que se levar em consideração valor econômico versus valor patrimonial. E aí eu cumprimento aqui o Dr. Roberto Pimentel, assisti à última sessão, a sustentação que ele fez, tentou dizer que não se pode considerar que uma empresa que tem um histórico de crescimento tenha um fundo de comércio negativo. A apelada, e aí eu peço vênia, doutor Roberto, sei que sustentará talvez nesse mesmo sentido aqui, o fundo de comércio ele não é aquilatado numa apuração como esta, levando em consideração o crescimento. Esse é um dos pontos, para chegar no valor econômico. A apelada aqui, ela não lança nenhuma farpa ao valor econômico. Ela tampouco lança qualquer questionamento em relação ao valor patrimonial. Isso
É fato que em nenhum momento do processo há esse questionamento de valor econômico e valor patrimonial. E aí nós temos que seguir o que diz a norma, e aí o perito seguiu o que disse a norma, e com base nisso apontou que, levando em consideração esse fundo de comércio, a ré da ação, e aqui apelada, sócia dissidente, teria haveres no valor de R$ 6.200.000, em valores de 4 de setembro de 2007. Isso significa que, com a correção monetária que deve ser aplicada, estamos numa conta em torno de 17 milhões de reais. E aí, vi a sustentação de Dr. Roberto na sessão passada, ele bate muito no número de 6.200.000, mas são 6.200.000 retroativos a setembro de 2007, que importa hoje em valor mais ou menos de 17 milhões de reais. A gente não pode aqui sustentar a tese de que o fundo de comércio ele deve ser zerado, porque a norma ABNT não diz isso. A norma ABNT diz valor econômico menos valor patrimonial. Quanto a isso, não há farpas e se chega no fundo de comércio. O fundo de comércio é só um dos elementos que se leva em consideração para fins de apuração de quantidade do negócio. É só um deles. Tem valor patrimonial, tem o custo econômico, tem as previsões, tem as questões mercadológicas, tem aqui uma série de fatores que o perito, eu listo talvez aqui 20 ou 30 fatores para se apurar quanto é que vale o negócio, e a partir daí, aplicando o percentual da sócia dissidente, 12%, se chega ao montante de 6.200.000. Não posso aqui defender que se zere fundo de comércio e a apelada tampouco, porque vai de encontro ao que diz a norma. E essa solução que a apelada busca aqui em juízo de segunda instância, ao lançar farpas ao laudo pericial, ela pretende o melhor dos mundos. Talvez na cabeça dela ela pudesse seccionar ou segmentar aqui essa empresa para fins de apuração dos seus haveres. E, por exemplo, o estoque, ela aplicaria o seu percentual de 12%. Ativo imobilizado aplicaria o valor de 12%. Fundo de comércio aplicaria o valor de 12%. Mas não é assim a lógica de uma apuração. E os peritos, como disso, em ponto equidistante e balizados na mais referenciada doutrina, apontaram tais valores para fins de quantificação dos haveres que a sócia dissidente tem direito. Então, não se pode admitir sequer se invocar, dizer, mas nas perícias anteriores o fundo de comércio deu 84 milhões, deu 48 milhões, e confrontar com a perícia atual. Não se pode fazer isso porque as perícias anteriores elas foram anuladas pelo desembargador Expedito, inclusive, aqui repito, decisões não impugnadas, inclusive operando preclusão, pro judicato, inclusive, e sobretudo, não se pode querer fazer a apuração desse fundo de comércio levando em considerações perícias e valores apontados em perícias que foram anuladas. E prosseguindo, senhor presidente, aqui, dito isto, eu só reitero que a questão controvertida também diz respeito aos juros de mora, se são devidos a partir da quantificação ou desde a data lá da retirada, que seria 4 de setembro de 2007. E aqui o artigo 1031 diz claramente e expressamente que os juros de mora eles correm a partir da quantificação da liquidação, que está sendo feita agora, nesta ocasião, com o último laudo pericial do desembargador Expedito. E aí eu faço um registro histórico que, lá em 2007, quando a sócia dissidente resolveu se retirar da sociedade, o contrato social falava que vai ser feito um balanço patrimonial. Não se falava em balanço de determinação, mas balanço patrimonial, e a empresa tentou, a todo custo, junto a ela, fazer esse acordo em valores concetâneos com a realidade, e não foi aceito.
E isso gerou o ajuizamento da ação pela própria Espacial para ver dissolvida parcialmente a sociedade e apurados os haveres. Em razão disso, os juros de mora tem que ser a partir da liquidação, que ora se faz, e tem outra questão, que é o pagamento desses haveres, que hoje, em valores atualizados, em caso de homologação do laudo, o que a apelante requer, seriam valores em torno de 17 milhões de reais, que poucas empresas, talvez minimamente, tenham essa disponibilidade de desembolsar tal importância, e aí a importância de se aplicar o contrato social e se parcelar, tal qual consta lá, em 10 parcelas, para que a empresa possa pagar a sócio dissidente e manter a sua atividade. Por fim, senhores desembargadores, eu só reitero que, junto com a apelada e sócia retirante, também se retiraram duas outras sócias irmãs. É uma empresa familiar, as cotas foram herdadas do pai, Dão Silveira, e duas outras sócias na época se retiraram, aceitaram os valores que foram propostos na época, apenas a dona Maria do Perpétuo, que não aceitou os valores que foram propostos, ajuizou as ações. Elas eram sócias, todos eles eram sócios todos em 3 empresas, a Dão Silveira, que a dona Perpétua já recebeu os seus haveres, em torno de 3 milhões, a Natal Veículos, que inclusive tem porte muito semelhante àqui da Espacial, ela também já recebeu os seus haveres, e falta efetivamente só a da Espacial, que por essas questões processuais, periciais, a discussão vem até a data de hoje, quase 17 anos depois. Então, senhores desembargadores, senhor presidente, senhor relator, senhores convocados para esta sessão, agradecendo a atenção, a Espacial pede o provimento do seu recurso com homologação do laudo pericial último feito por perito especializado em ponto equidistante entre as partes. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra ao advogado da outra parte. Roberto Pimentel Teixeira, OAB PE 16.910, de Pernambuco. Represento a senhora Maria do Perpétuo Socorro. Bom dia, presidente Cláudio Santos. Bom dia, desembargador Expedito, desembargador Cornélio, desembargador Luiz Alberto, desembargador Dilermando, desembargador Ibanez, a procuradora de Justiça. Meus cumprimentos aos servidores, aos colegas advogados. Bom, eu vou ser mais breve, porque o doutor Fernando Jales, aqui em cumprimento, já fez um bom apanhado do histórico desse processo, e algumas informações que foram dadas pelo colega permitem contextualizar bem a complexidade da tramitação desse processo, embora a matéria de direito não seja uma matéria em si complexa. Estamos falando de uma clássica situação de dissolução parcial de uma empresa em que há apuração de haveres. Nesse caso específico, a complexidade adveio da dificuldade de apurar o real valor dessa empresa, e pelo simples fato de que essa empresa, diferentemente das outras duas, da qual a senhora Maria do Perpétuo Socorro também saiu, essa empresa possuía em seu patrimônio 50 imóveis. 50 imóveis. Por isso foi exigida uma perícia também imobiliária. Essa empresa tinha essa peculiaridade de possuir 50 imóveis por uma decisão, provavelmente, do seu Dão Silveira, de alocar nessa empresa parte da herança que pertencia a essa família. Isso fez com que essa empresa, em particular, que é uma concessionária de veículos, funcionasse como uma grande administradora de imóveis. Isso fez com que o valor patrimonial dessa empresa fosse extremamente superior às das demais empresas. Então, não impressiona de forma nenhuma os números colocados, o fato da senhora Maria do Perpétuo Socorro ter recebido 3 milhões numa empresa, 6 milhões na outra, porque a participação acionária dela é de menos de 13%. Então, se ela vai receber 17%, é porque a empresa vale 82% para os demais sócios desse valor. Ou seja, a quantia é alta em qualquer cenário, porque a empresa é uma empresa de muito valor econômico, uma das maiores empresas do Rio Grande do Norte. Qual é o problema específico da perícia última realizada, que é a única, aliás, que diverge de maneira substancial das demais? Todas as perícias realizadas no processo, por profissionais competentes, não impugnados também, apontaram um valor de fundo de comércio superior à casa dos 80 milhões numa, 40 milhões na outra, e nessa um valor negativo de 65 milhões.
E aí, eu preciso dizer que não há preclusão na produção de prova e esse tribunal não é refém da última perícia realizada, evidentemente. O tribunal é soberano para analisar todas as provas constantes dos autos e decidir, inclusive, contrariamente a elas, desde que o faça, evidentemente, de forma fundamentada. Essa é a regra clássica da produção de provas, e essa produção de provas de segundo grau, e eu respeito muito a decisão do desembargador Expedito, ele o fez por não estar seguro, em virtude das inúmeras impugnações feitas, e determinou a realização da perícia com base numa norma BNT, que aí sim, com a devida vênia, eu preciso discordar da necessidade de se aferir o patrimônio da empresa com base numa norma contábil específica. Na verdade, isso talvez tenha criado uma grande dificuldade para a solução desse julgamento, porque a norma BNT, ela prevê exatamente a apuração do valor econômico da empresa, projetando para o futuro o fluxo de caixa descontado. Essa metodologia o STJ já rechaçou. O STJ entende que a forma correta de apuração de haveres é a do contrato social, porque esta é que representa a vontade das partes. E o contrato social específico da Espacial Autopeças determinava que a apuração de haveres deveria se dar, essa cláusula 15 do contrato, o sócio que pretendesse retirar da sociedade deverá comunicar sua pretensão por escrito com 90 dias de antecedência para dar tempo de fazer o balanço, caso em que deverá ser realizado em balanço para apuração de seus haveres, que serão pagos na forma descrita na cláusula 14 deste contrato. Veja, o balanço já estava previsto no contrato social. É o que o STJ determina. E quando o contrato não prevê, o STJ também adota o balanço. E por que ele faz isso? E aí eu vou citar um precedente do STJ bastante esclarecedor, que é o RESP 1877-331 de São Paulo, da relatoria da ministra Nancy Andrighi. Esse acórdão foi publicado em 14 de maio de 2021, e eu abro aspas para dizer: o artigo 606 do Código de Processo Civil de 2015 veio reforçar o que já estava previsto no Código Civil de 2002, artigo 1031, tornando ainda mais nítida a opção legislativa segundo a qual, na omissão do contrato social, quanto ao critério de apuração de haveres no caso de dissolução parcial, o valor da cota do sócio retirante deve ser avaliado pelo critério patrimonial, mediante balanço de determinação. O legislador, ao eleger o balanço de determinação como forma adequada para a apuração de haveres, excluiu a possibilidade de aplicação conjunta da metodologia do fluxo de caixa descontado, a tal norma BNT. Os precedentes do STJ acerca do tema demonstram a preocupação desta Corte com a efetiva correspondência entre o valor da cota do sócio e o valor real dos ativos da sociedade, de modo a refletir o seu verdadeiro valor patrimonial. No caso do parecer da Pátrio, a quantidade de imóveis que constavam do ativo da empresa refletiram num balanço patrimonial, num balanço financeiro, num fundo de comércio negativo. Porque não é da natureza de uma concessionária possuir 50 imóveis. Se ela possuía 50 imóveis, ela carregava sobre ela um custo de algo que não refletia em nada a sua atividade fim. Uma concessionária de veículos com 50 imóveis compondo seu ativo, ela tem um valor patrimonial gigantesco, porém um valor econômico diminuto. Ao adotar esta metodologia, o que a Pátrio, o perito, fez foi resultar em um valor econômico desproporcional ao valor patrimonial da empresa. Este patrimônio que o pai de Dona Maria do Perpétuo Socorro deixou para ela, sob a forma de cotas sociais, foi utilizado em detrimento do recebimento dos valores ao requerer a retirada da sociedade. E preciso dizer também que Dona Maria do Socorro não é intransigente aqui, não foi ela quem não quis fazer acordo. Na verdade, o próprio contrato social determinava, e é assim que tem que ser, que ao sócio, qualquer sócio, requerer a retirada, é obrigação da empresa levantar o balanço patrimonial. Ela tem 90 dias para fazer isso. Isso nunca foi feito. A Espacial preferiu entrar com uma ação, que não é o normal, de dissolução, e preferiu apostar na apuração dos haveres ao final de um julgamento. 17 anos depois. 16, 17 anos depois. Só quem se beneficiou disso foi a Espacial. Nesse caso, o precedente, a aplicação do artigo 1031 do CPC para juros não deve prevalecer, porque senão você está beneficiando o infrator, venire contra factum próprio.
a Espacial deveria ter levantado um balanço e aí sim, somente se Dona Maria do Perpétuo Socorro não concordasse com aqueles valores, ela faria jus a receber o incontroverso e judicialmente requerer a reavaliação. E aí sim, sobre essa diferença, apurada judicialmente, é que os juros só se aplicariam 90 dias após a liquidação do julgado. Não é o que estamos tratando aqui. Estamos falando de uma empresa que preferiu postergar por uma década e meia, mais de uma década e meia, a apuração dos haveres. Não é justo, não é correto, não é adequado que a parte que foi prejudicada tenha que ser novamente prejudicada com a demora na apuração de seus haveres. A empresa apostou numa apuração judicial, o risco foi dela. Preciso dizer que temos 5 laudos periciais, só um é extremamente divergente, e essa corte não está adstrito a esse último laudo e nem há, novamente, preclusão sobre produção de provas, sobre análises econômicas, porque este tribunal, à luz do direito, à luz da aplicação da legislação, tem total liberdade para escolher o critério de apuração mais correto. E é por isso que Dona Maria do Perpétuo Socorro pugna, já aos seus 76 anos de idade, que seja feita justiça em relação aos valores que lhe são devidos e que o critério a ser aplicado seja aquele que o Superior Tribunal de Justiça consagrou e mais, que seja aquele previsto no contrato social, que há 17 anos atrás deveria ter sido materializado e que, portanto, o valor a ser apurado não seja os 6 milhões defendido pela Espacial, mas sim os 14 milhões, 14 e alguma coisa, valores históricos, que estão lá apontados pela própria Pátria, quando perguntado expressamente por nós, qual seria o valor patrimonial se aplicado o critério do balanço? 14 milhões. É o que está no laudo do assistente técnico de Dona Maria do Perpétuo Socorro e que está referendado pela PricewaterhouseCoopers, uma empresa mundialmente conhecida que também aportou aos autos um parecer nesse sentido. Então, há muitos pareceres, mas há uma só regra jurídica a ser seguida. O balanço patrimonial deve prevalecer sobre o balanço econômico, porque esta é a única forma dessa corte realizar a devida justiça e a prestação judicial adequada. Dito isso, eu agradeço a atenção de todos, desejo uma ótima semana e os parabéns aí à mãe do desembargador Expedito. É uma honra, é um privilégio, acima de tudo, poder gozar da convivência materna até tão longevidade. Bom dia a todos. Foram convocados os desembargador Ibanez, na sequência o doutor Luiz Alberto. Presidente, nós temos inicialmente umas questões processuais que o relator enfrenta e em relação às quais não houve divergência do voto visto do desembargador Delermando. E na sequência são examinados os méritos dos 2 apelos. O primeiro, o apelo de Dona Maria do Perpétuo Socorro. No voto do relator, ele reconhece que o termo inicial da correção monetária e dos juros é a data de 4 de setembro de 2007, que é a data de referência do laudo da última perícia realizada, diz que leva em consideração os valores considerados nessa data, a data de saída da sócia retirante. A sentença havia fixado em 2 de janeiro de 2017. Por isso, ele vota por prover o recurso nesse ponto para reconhecer a correção monetária a partir de 4 de setembro de 2007. Em relação aos juros, que também é outro ponto questionado no apelo, o relator aplica o artigo 1031, parágrafo 2º do Código Civil, que diz que é 90 dias a partir da liquidação. Mais água para mim. E depois
debate sobre a aplicação da cláusula 12ª do contrato, que faz referência ao balanço geral com o julgamento do recurso. Então, ele define que os juros serão com o julgamento do recurso, porque é neste recurso que será confirmado o valor. No entanto, eu penso que o laudo pericial considerado pelo relator tem uma data anterior a esse julgamento. E é nessa data que deve ser aplicado o juro, porque é nessa data que se tem o balanço da empresa, e não na data do julgamento. O julgamento apenas poderá reconhecer esse balanço como válido para efeito da liquidação da empresa. Eu faço essa ponderação porque, nesses pontos, eu concordo primeiro com o voto do relator no que se refere a retroagir a data de incidência da correção monetária, e, em relação à data de incidência dos juros, eu considero a data do laudo e não a data deste julgamento, caso termine hoje. E ainda pode ser que não concluímos o julgamento hoje. Decidi ele também aplicar a multa em face dos embargos de declaração considerados protelatórios. Em seguida, o relator aprecia o apelo da Espacial. É nesse apelo em que há a discussão da avaliação de imóveis, o fundo de comércio, a sucumbência e a preclusão para impugnar laudos. Os laudos que foram anulados não foram... Houve uma decisão de relator anulando as perícias anteriores. Não houve questionamento sobre essa decisão. O laudo que está em avaliação, em julgamento, é da última perícia. E aqui sim nós podemos discutir sobre este laudo, mas somente sobre o último laudo. Os anteriores, concordo com o relator que ninguém questionou a decisão que anulou as perícias anteriores. Na sequência, vem o voto visto do desembargador Dilermando. Faz a análise dos pontos com relação aos quais ele não concorda com o voto do relator. Poderia eu pedir ao desembargador Dilermando para expor o voto dele, mas eu vou resumir para efeito só do meu raciocínio, sem, naturalmente, não possibilitar Vossa Excelência explicar o voto divergente. O voto de desembargador Dilermando, em resumo, ele faz a análise desse contexto e de todo esse contexto e diz que há essa discrepância no valor de apuração dos haveres e entende que o valor adequado para que a sócia tem direito seria 14.530.237,62, baseado no laudo de seu assistente. Em relação a isso, ele também diverge no que se refere ao pagamento desse valor. Enquanto o relator admite o valor do laudo, que é de 6.257.967,67, para pagamento em parcelas conforme a cláusula 12ª do contrato, 90 dias após o julgamento, ele propõe o pagamento de mais de 14 milhões e 500, como eu falei, e em uma parcela, em a única parcela, não foi definida aqui, ou eu não anotei, se de imediato ou com o trânsito julgado ou quantos dias depois, mas poderemos debater sobre isso. Então, esses são os pontos fundamentais, senhor presidente, e eu quero dizer que, com relação à matéria processual, eu concordo com o voto do relator, acho que o desembargador Dilermando também, porque ele não apresentou a divergência de voto em relação àquelas matérias processuais inicialmente analisadas pelo relator. Minha questão aqui, eu já fiz uma pontuação quando eu analisei o apelo da senhora Maria Perpétua Socorro, que é a data do laudo. Eu considero a data de incidência do juro de mora a data do laudo considerado para esse julgamento. E com relação ao valor do patrimônio, o valor do fundo de comércio, eu não me convenci do fundo de comércio negativo.
com as explicações técnicas do laudo, da perícia, mesmo assim não me convenci de fundo de comércio negativo. É que nós temos que separar a questão patrimonial a meu ver, duas análises possíveis para a avaliação patrimonial. Avaliação patrimonial de patrimônio que são parte essencial do negócio, por exemplo, o prédio sede da empresa. A destinação desse patrimônio é para a atividade fim. Se a empresa tinha atividade adicional, acessória ou outra atividade que se referia a negócios imobiliários, esse patrimônio não tem a ver com fundo de comércio. Não tem nada a ver com o comércio, a atividade fim comercial da empresa. Então, ele não pode ser considerado para definir o valor de fundo de comércio e resultar em fundo de comércio negativo. Para mim, sinceramente, fiquei com dificuldade de aceitar essa realidade de fundo de comércio negativo. A empresa tem um nome, é baseado nesse nome, na credibilidade dela no mercado, no potencial de negócios e nas dívidas ou no patrimônio que ela tem para essa atividade. Além disso, ela ainda tem patrimônio. A meu ver, a separação do patrimônio imobiliário dela para negócios imobiliários deveria ser um cálculo específico. E a atividade fim com o patrimônio destinado a essa finalidade, aí sim o balanço para efeito de a avaliação do fundo de comércio. Isso a perícia não fez. Por essa razão, senhor presidente, eu não tenho como me convencer e admitir que o fundo de comércio é negativo em 65 milhões. Como que uma empresa que está sólida no mercado, tem uma história de mais de 40 anos na mesma atividade e, pelo que se conhece, no mesmo ponto de instalação, e tem um fundo de comércio negativo. O fundo de comércio negativo chega até a alcançar a credibilidade de seus gestores. Eu não sou perito no assunto, obviamente, mas sabemos que o fundo de comércio leva em consideração o desempenho do sócio, a credibilidade do sócio. Quando uma empresa, uma sociedade busca, por exemplo, realizar um negócio para sua atividade fim, vamos citar aqui um empréstimo bancário. Qual é a credibilidade que ela tem com os bancos para conseguir captar recursos com encargos menores? É essa credibilidade, é esse fundo de comércio que vai garantir isso. Na atividade típica de compra e venda de veículos, na atividade de concessionária de veículos, qual é a credibilidade que a empresa tem perante a concessionária de veículos, perante a montadora? É essa credibilidade que reflete em fundo de comércio. O laudo não fez nenhuma manifestação sobre esses pontos. Com relação à direção da empresa, qual é a credibilidade que o sócio administrador tem no mercado quando realiza negócio com o cliente, com o potencial de adquirir mais clientes, com o potencial de ofertar seus produtos e ter crédito, confiança do consumidor que compra seus produtos? O laudo não se manifestou sobre isso. Simplesmente pegou o patrimônio imobiliário de outras atividades e deduziu dos valores econômicos da empresa para dar um fundo de comércio negativo. Eu não concordo com essa ideia do laudo. Se eu estiver equivocado, eu admito minha ignorância na matéria, mas penso assim, e sou obrigado a votar com meu entendimento. Então, baseado nisso aí, qual é o valor do fundo de comércio para efeito de remunerar, fazer a divisão e pagar a verba destinada, o valor destinado à sócia retirante? Isso aí eu não sei se nós conseguimos deduzir e chegar a esses valores que foram apontados.
tanto pelo relator quanto pelo voto do desembargador Dilermando, porque ele toma como referência o laudo do assistente. E aí eu fui ver o laudo do assistente, ele também não faz esse comentário para isso. E a minha pergunta ficou do desembargador Dilermando. E para chegar a esse fundo de comércio, é preciso fazer essa análise como eu estou olhando, ou isso é apenas baseado em minha ignorância sobre a matéria, me leva a pensar dessa forma? Concordar com o valor proposto aqui, de 14 milhões e meio. Senhor presidente, então está aí a minha reflexão, minha análise sobre o processo, mas diz que o julgador precisa decidir, não pode ficar só no argumento sem chegar a uma conclusão. Então, minha conclusão agora, baseado nesses argumentos, só pode ser uma. Concordo com esses pontos que eu falei em relação ao voto do relator, discordo desses pontos que eu falei com relação à incidência da correção monetária e em relação aos juros. A forma de pagamento, concordo também com o relator quando diz que não pode ser de imediato, de uma só vez, nem autoriza levantamento, porque não tem parte incontroversa, mas penso que o valor de fundo de comércio precisa ser bem definido. Então, nessa parte, não sei se seria o caso de converter o julgamento em diligência para que a perícia separe o que é a avaliação patrimonial dos imóveis destinados a comércios, negócios imobiliários, do patrimônio que é destinado à atividade e fim, e demonstre qual é essa diferença para termos um fundo de comércio que eu só não admito que esse fundo de comércio para essa empresa é negativo em 65 milhões. Aí eu não posso concordar com isso. Eu vou propor aqui um debate sobre o que eu sugiro de converter o feito em julgamento mais uma vez para defender. Questão de ordem. Se Vossa Excelência levantar a questão de ordem, tem que ser votada, né? Sim, porque julgamento, como porque é Vossa que eu vou Excelência definir esse valor patrimonial, esse comércio, se eu não fizer essa diferença? Não, aí eu Tá. não Então, posso realmente opinar que eu não estou votando. Perfeito, presidente. Tá, perfeito, presidente. Então, eu proponho que isso aí, se for recusado, aí nós vamos seguir para definir esse valor, tentar encontrar esse valor. Ok? O relator aceita. Desembargador Cornélio. Rejeita também. Doutor, rejeita. Doutor Luiz Alberto, rejeita. Excelência, ao ser convocado, eu fiz uma leitura dos autos. Inclusive ontem, estou com a memória bem ativa, porque ontem eu fiz a leitura do teor dos autos, que é um processo judicial eletrônico. E me inteirei desses aspectos, não com a intensidade do eminente relator, porque ele examinou com mais profundidade, com detalhismo, mas me inteirei do caso. Eu acompanho aqui o relator no sentido da desnecessidade de se retomar uma reavaliação de tudo. Desculpe. Rejeita, então. Rejeito. Está rejeitado. Vamos ao voto, desembargador Ibanez. Então, como eu não me convenci do fundo de comércio negativo, eu vou propor que os 65 milhões, em vez de negativo, fiquem zerados. E aí se pega o valor disso aí, define qual é o fundo, qual é o balanço de fato, e faz o cálculo dos 12 e poucos % que a sócia retirante tem de participação na sociedade.
eu só não posso concordar com 65 milhões de valor patrimonial de fundo de comércio negativo. Como eu não tenho o parâmetro para definir com precisão qual é o valor de fundo de comércio, eu zero o valor de fundo de comércio e divido o patrimônio da empresa. Então, se no cálculo bem simples eu excluir 65 milhões que estão negativos, essa conta vai refletir em 12 e poucos por cento, que é a participação da sócia na sociedade sobre 65 milhões. Aí é só matemática, é possível julgar, porque a gente estabelece essa regra e 12,68 parece por cento que a sócia tem, estão lá no contrato e se aplica aos 65 milhões. Bom, nós temos que tornar... Somado ao valor que o desembargador relator propõe no voto dele. Desembargador Ibanez, só para encaminhar. Perfeito. De qualquer maneira, o voto tem que ser líquido e certo, não é? O voto do desembargador relator, a quantia está certa, o prazo inicial da correção monetária está determinado e a data do início do pagamento dos juros está determinada. Foi acompanhado pelo desembargador Cornélio. O voto do desembargador, Vossa Excelência, por favor, veja se eu estou falando com propriedade, acompanha menos quanto ao valor financeiro. Ok? Certo? Assim, a grosso modo. Então, Vossa Excelência diz que a correção monetária, a gente chegar por último ao valor, deve ser da data do desligamento. É a mesma conclusão essa aí. E juros, está só remontando, porque está gravado. Os Juros a partir do laudo. Do laudo, perfeito. E o valor, Vossa Excelência diz que é 12, o que seja por cento, porque tem que ver essa dispersão de votos, né? Certo. 12,8% sobre o valor menos o fundo do comércio negativo. Tá. É isso? Em outra linha, do jeito que Vossa Excelência está dizendo, se eu Perfeito. aplicar 12 pontos por cento sobre 65 mil, acrescido aos 6 milhões dele, a matemática vai fechar. Pronto. Então, vamos dizer que foi 6, com 12 vezes 65, vai dar mais 7, vai dar 14, vamos dizer. Como vota o doutor Luiz Alberto? Excelência, eu não vou me alongar para não ficar repetindo, né? Certo. Os votos, alguns estão online, que eu já li ontem e já assimilei. Então eu vou, inclusive, elogiar a complementação feita pelo o desembargador Ibanez, mas eu vou acompanhar integralmente o voto do relator com o voto do vogal, do primeiro vogal, do desembargador Expedito, Okay. E o do desembargador Dilerman, do Okay. desembargador Cornélio. Ok. Então, por maioria, mantido o voto do relator, com a divergência do desembargador Dilerman quanto ao valor e o voto disperso do desembargador Ibanez nos termos em que falado. Senhor presidente, quando Vossa Excelência terminar, eu gostaria da palavra. Fica declarada, portanto, a decisão. Pois não, doutor? Só rapidamente, porque foi colocado aqui o voto divergente, sem querer polemizar, já uma decisão, mas para dar ciência a alguns detalhes do meu voto. Fique à vontade, doutor. Eu digo que, com a devida vênia, eu venho divergir da conclusão parcial do provimento do apelo dos requerentes no que pertine ao montante. Eu digo isso porque, consoante disposto na cláusula 12ª do Contrato Social da Espacial Autopeças, ID 73.821, folhas 10, vigente à época da retirada da sócia Maria do Perpétuo Socorro, em 4 de 9 de 2007, aspas,
Os haveres dos sócios retirantes serão pagos após o levantamento do balanço geral da sociedade, com demonstração do resultado à época do evento. Está aqui. Embargador Dilermano, um momento, por favor, me desculpe. Pois não. Presidente, peço que você dissesse para me retirar, viu? Eu já votei, né? Pois não, Foi feito o presidente aí. Autorizado, Vossa Excelência vai para o aniversário de sua mãe. Muito bem, Excelência. Desembargador Dilermano, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo que houver. Só complementando. Contudo, a despeito da previsão contratual referenciada, ao apresentar as conclusões do lado pericial ID 203.52.426 a 203.61.650, o qual quantificou os haveres da ré recorrida em 6.200.000 e alguma coisa, se utilizou a empresa Pátria Assessoria Contábil Limitada, designada pelo digno relator para a realização do novo laudo, de critérios, data vênia, incongruentes, que descredenciam as conclusões nele consignadas. Com efeito, enquanto o laudo pericial produzido em primeira instância apontou como valor de fundo de comércio da empresa recorrente um montante de R$80 milhões, a perícia realizada pela Pátria, e da qual se valeu o digno relator, concluiu pela existência de um fundo de comércio negativo na ordem de R$65.238.622,03, reduzindo substancialmente os haveres da ré apelada e destoando, aspas, da taxa média de crescimento de 25% apontada no mesmo laudo por ela produzido. Ora, não se mostra razoável que, ao mesmo tempo que se indique a existência de um crescimento médio de 26% e 25% entre os anos de 2002 e 2007, conclua o novo expert que, à época da saída da sócia recorrida, a empresa apelante apresentava fundo de comércio negativo de mais de R$65 milhões. Some-se ainda que, antes da nomeação da Pátria, foi apresentado o laudo pericial de ID 926.8238, também a requerimento do digno relator, o qual quantificou o fundo de comércio da apelante em mais de R$48 mil e consequente haveres da apelada no importe de R$16.868.874,67. Referido laudo teve suas conclusões desconstituídas, com determinação de realização de nova prova técnica. Terceiro laudo. A propósito, né, nós temos 3 laudos. Qual é o que vale mais? Não necessariamente o último, não é? E, como foi dito, não, o julgador e a Câmara não está adstrita a qualquer deles. E eu digo assim, teve suas conclusões desconstituídas com determinação de realização de nova perícia técnica, o terceiro laudo, por expert especializado, sob o fundamento de que, aspas, a apuração do fundo de comércio não teria restado suficientemente clara, haja vista a não observância completa da norma da ABMT, como os erros de cálculo matemático. Nesse sentido, não se olvidando que a jurisprudência do STJ tem se inclinado no sentido de incluir o fundo de comércio no cálculo do valor patrimonial da sociedade para fim de apuração de haveres, há que se ter em mira a substancial divergência entre os valores apurados a esse título, apontados nos 3 laudos periciais produzidos nos autos, e que, via de consequência, influenciaram diretamente na apuração dos haveres da ré apelada em montantes igualmente divergentes. Dessa forma, se houve expressa impugnação das partes em relação às conclusões das 3 provas técnicas, e se os 2 primeiros laudos produzidos comungaram do mesmo entendimento quanto à existência de fundo de comércio positivo, na casa de milhões, inclusive, penso que não há como se acolher às conclusões do último laudo, que, em sentido diametralmente oposto aos 2 anteriores, inaugura ideia de fundo de comércio negativo. Nesse norte, com a devida vênia ao digno relator, penso que o montante apurado no laudo pericial produzido pela Pátria não deve ser homologado, a uma por apresentar conclusões inconsistentes e discrepantes com as demais provas coligidas, em especial os 2 laudos periciais anteriores, e a apontada, aspas, taxa média de crescimento de 26,25%, por ela mesma apurado, e a 2 por optar pelo emprego de metodologia que, aspas, tende a prejudicar consideravelmente a parte dissidente, consoante destacado e evidenciado no laudo do assistente técnico de ID 24.803.484. Ainda, quanto a esse aspecto, registro que
o próprio laudo produzido pela Pátrio assentou no item 4 da DI 210.241.04.762, as folhas 32, que, aspas, quanto ao valor da dissidente, caso o juiz houvesse decidido não considerar o fundo de comércio negativo, seria de 14.530.237.62, quantia que se mostra mais compatível com os haveres quantificados nas duas primeiras perícias anteriores. No outro tópico, e já partindo para o final, na linha da jurisprudência do STJ, aspas, a apuração de haveres de sócios dissidentes deve observar o quanto possível o patrimônio societário como um todo, e não apenas sua dimensão contábil ou fiscal. RESP 1.499772, Distrito Federal, relator do ministro Moura Ribeiro, terceira turma, julgado em 21 de 5 de 2019, Diário da Justiça de 6 de 6 de 2019. Dessa forma, cotejando o acervo colacionado e considerando a linha de precedente do STJ, entendo que os haveres da reapelada devem ser quantificados no valor nominal de 14.530.237.62. Por fim, acerca da determinação de parcelamento do montante apurado a título de haveres, renovo vênias para divergir da conclusão assentada pelo digno relator, eis que, tal como consignado pelo magistrado de origem, penso que o parcelamento previsto em 10 meses na cláusula 12ª do contrato social somente teria lugar a caso quitada a importância na época própria e, na hipótese em debate, decorridos quase 17 anos da retirada da sócia dissidente, em 4 de setembro de 2007, ainda não houve o adimplemento dos haveres a que ela faz jus. Sendo assim, divirjo parcialmente, data vênia, do posicionamento adotado pelo relator para, com a devida vênia, votar pela não homologação do montante apurado no laudo pericial de ID 203.61.648, por entender que os haveres da sócia dissidente devem ser quantificados, data vênia, em 14.530.237.62, na forma da fundamentação supra, bem como para que seja mantido o entendimento consignado na sentença recorrida acerca do pagamento dos haveres em parcela única. É como o voto, embora a questão já seja decidida, apenas para trazer esclarecimentos melhor. Fez bem, desembargador Delermano. Na sequência, o desembargador expedito declinou da presença dele nos processos. O número 1 é Anne Anger Soledade Bittencourt, agora ampliado. 2, Tiago Tostes. Vocês podem lançar o voto no sistema. Doutor Luiz Alberto e desembargador. Ah, é só Ibanez? Ah, tá certo. Luiz Alberto só foi para esse. Marcelo, se quiser ficar conosco, é um prazer, mas está dispensado. Vai votar. Votou não. Vote logo, pode votar. Tiago Tostes, família, votado. Ricardo César Ferreira da Arte Júnior, 3. Votado. 4. Votado. 5. Coro ampliado. Augusto César Ferreira, Quintanilha. Bom dia, excelência. Doutor, não vai poder votar porque o desembargador expedito está ausente. Sim. Adiado para a próxima semana. Nós vamos votar apenas, fica adiado para a próxima terça-feira, o número 5. O 6, Flávio André Alves Brito. Votado. O 7. O 7 falta o voto do desembargador Delermando Mota, que Vossa Excelência poderá registrar no sistema, porque todos os outros declararam da presença. Ok, desembargador? Já está votado, então. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.